Tá gravando? Ligou o microfone? Ligou? Então beleza. Pressão demais, né, mano? A gente não vai fazer com ele entrando? Verdade. Vou entrar de capacete. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do InovaFlix Júnior. A gente já tá no nosso 4º episódio e, como sempre, a gente tem um convidado especial, na verdade. Essa semana não vai ser diferente. E o nosso convidado, ele é um cara muito legal, um cara que vocês já conhecem. E entra aí, é o Guilherme Rincha. Fala galera, tudo bom? Como vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de voltar aos cultos presenciais. Mas por enquanto a gente vai se virando do jeito que a gente pode, né? Pois é isso aí. E galera, a gente vai continuar assistindo alguns vídeos que vocês nos mandaram. Tem gente mandando pra nós, recitando o vídeo de Colossenses capítulo 3, versículo 20. A gente vai continuar assistindo agora, beleza? Vamos lá? Então roda o vídeo aí. Então tá bom, vamos assistir o vídeo. Aí você que vai reagir ao primeiro. Análise. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. Parabéns, mano, que legal que você mandou o vídeo pra gente, a gente fica muito feliz. Vocês têm sempre que mandar vídeo pra gente, a gente gosta muito de assistir. E o da Lana ficou muito legal. Vamos ver qual que é o próximo vídeo que mandaram pra gente. Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Muito legal, Nina. Obrigado por você ter decorado o versículo, ter mandado esse vídeo pra gente. Ficamos muito felizes com vocês. Pessoal, para vocês que ainda não enviaram os versículos pra gente, você pode gravar um vídeo recitando esse versículo de Colossenses 3:20, mas você precisa fazer isso até quinta-feira agora, tá bom? Porque na semana que vem a gente vai ter o último episódio da série de Obediência aos Pais. E aí a gente vai começar uma outra série. Então, para você aparecer, você precisa mandar até quinta-feira, beleza? Galera, eu vim aqui hoje pra passar a brincadeira pra vocês. Provavelmente vocês já conhecem. É a brincadeira dos 7 erros. A gente vai colocar uma imagem da tela, vocês vão ter um tempo pra achar tanto de erro que vocês conseguirem. Se não der pra achar os 7, tudo bem, mas tenta achar o máximo que vocês conseguirem. A gente vai pausar a tela com 7 erros e vocês vão procurar. Já já a gente volta pra ver se vocês conseguiram achar os erros. Pessoal, nas últimas semanas a gente está estudando sobre obediência aos pais. Há 2 semanas atrás a gente viu que a obediência ela deve ser imediata. Na semana passada a gente viu que a obediência ela tem que ser inteira, ou seja, completa. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Imagina que a minha mãe ela pede para mim arrumar a minha cama. Aí eu vou lá imediatamente e eu arrumo a minha cama inteira, tudo bem feitinho. Mas, vamos supor que a minha mãe não está no quarto, a minha mãe está em outro lugar e eu fico reclamando, fico murmurando, nossa, que droga, tô tendo que fazer isso aqui. Cara, não gosto de ficar obedecendo, cansei desse negócio de ficar obedecendo meu pai e minha mãe. Será que isso agrada a Deus? Não, não é verdade? Isso porque, gente, a obediência, ela precisa ser interna, ela precisa ser de coração. E hoje, para a gente entender um pouquinho melhor o que isso significa, como que a gente faz isso, eu quero contar mais uma história para vocês. Nas últimas semanas, as últimas histórias que eu contei, a gente viu algumas histórias sobre o povo de Israel, não é verdade? Essa história que eu vou contar, ela aconteceu vários anos depois. Ela também aconteceu há muito tempo atrás, mas foi vários anos depois daquele período de Israel, quando eles estavam no deserto que a gente conversou. Essa história que eu vou contar, ela aconteceu quando Jesus estava exercendo o seu ministério aqui na Terra.
Então prestem bastante atenção, tá bom? Teve um dia que os fariseus, os mestres da lei, que eram um grupo de judeus, foram até Jesus. Quando eles chegaram lá para conversar com Jesus, eles viram que vários discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Entendeu? E tem duas coisas importantes que a gente precisa entender. A primeira é a seguinte: naquela época, gente, os judeus, os fariseus, né, melhor dizendo, eles não lavavam as mãos por uma questão de higiene, igual a gente faz hoje. Por que a gente lava a mão hoje? Porque a nossa mão muitas vezes pode ter bactérias, pode ter germes, pode ter até vírus, né, igual a gente está vendo nessa situação que a gente está vivendo. Então a gente lava a mão para se precaver, né, de doenças ou de algum mal que isso pode fazer para o nosso corpo, não é verdade? Mas naquela época não era assim. Eles lavavam a mão não por causa de higiene, mas aquilo era um ritual religioso, entendeu? Não tinha nada a ver com higiene. Aquilo lá era um ritual religioso que eles faziam. A segunda coisa importante também, para a gente entender isso, é que os fariseus, eles eram um grupo de judeus que eles não seguiam somente a Bíblia, igual nós fazemos hoje. Eles também seguiam aquilo que os líderes religiosos da época falavam. Então eles pegavam o que os líderes religiosos falavam, pegavam a Bíblia e eles colocavam os dois no mesmo patamar, como se os dois tivessem o mesmo peso. E é isso, gente, que Jesus vai criticar aqui, porque isso é algo errado, a gente não pode fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente está colocando o homem no mesmo lugar que Deus, como se as palavras de Deus tivessem o mesmo peso que as nossas palavras. Isso não é verdade. Somente as palavras de Deus é que podem dizer como a gente deve viver a nossa vida, ou o que a gente faz ou deixa de fazer. Entenderam? Aí, Jesus ele vai nos dizer que eles não faziam só isso. Eles faziam ainda pior. Vamos ler o texto de novo? Ó, vai lá no versículo 8, tá bom? A gente vai ler do versículo 8 até o versículo 13. Olha só o que diz o texto. Jesus disse assim, ó: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de minha corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Então, gente, o que nós vemos aqui? É que eles não só pegavam as tradições, os costumes, as regras que os líderes religiosos daquela época passavam, eles não só colocavam no mesmo patamar que a palavra de Deus, eles colocavam acima. Eles deixavam de obedecer os mandamentos de Deus para obedecer mandamentos que os seres humanos, como eu e você, criaram. E Jesus fica muito bravo com isso. E Jesus chama eles de hipócritas. E Jesus vai dar, inclusive, um exemplo para nós de como eles pegavam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, deixavam de lado e seguiam os mandamentos de homens. Eles faziam o seguinte: tem um mandamento de Deus que todos nós conhecemos, que diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, não é verdade? Então, essa palavra honrar é uma palavra muito abrangente. Significa que ela diz que honrar os nossos pais significa que nós devemos fazer várias coisas. Uma dessas coisas é que nós devemos, quando os nossos pais forem envelhecendo, cuidar deles e sustentar eles financeiramente. Mesmo nos dias de hoje, muitas vezes os nossos pais eles precisam que nós cuidemos deles e que nós ajudemos eles financeiramente. Naquela época, isso acontecia ainda mais, porque não tinha aposentadoria ou várias outras coisas que nós conhecemos hoje. Quando o pai, o chefe da família, não conseguia mais trabalhar por estar muito velho ou por ter sofrido algum acidente ou alguma coisa desse tipo, quem tinha a responsabilidade de suprir a família, de sustentar os pais, eram os filhos, principalmente o filho mais velho. Então, isso também é uma das formas de nós honrarmos os nossos pais. Quando nós cuidarmos deles, nós sustentarmos eles se um dia eles precisarem de nós. Entendeu?
E aí eles pegavam esse mandamento de Deus, eles deixavam de lado e eles faziam o seguinte: eles pegavam esse dinheiro que eles deveriam usar para cuidar dos pais deles, para sustentar os pais deles, e eles faziam um juramento dedicando todo aquele dinheiro para Deus. E aí eles iam lá e entregavam esse dinheiro no templo. Mas, gente, isso não era um mandamento de Deus. Deus nunca pediu para eles pegarem o dinheiro que eles iam ter que usar para sustentar os pais, para dar no templo, para dedicar para Ele. Isso foi algo que eles quiseram fazer. É uma tradição, um costume que eles criaram. Então eles falavam assim para os pais: ó, eu sinto muito, mas eu não vou poder ajudar você, eu não vou poder sustentar você, eu não vou poder cuidar de você, porque eu já peguei todo esse dinheiro e dediquei ele a Deus, sendo que Deus não pediu isso. Então eles faziam isso e muitas outras coisas. Esse é um dos exemplos que Jesus dá pra gente. Pessoal, vamos lá no versículo 6 agora. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Olha só o que diz. Jesus disse assim, ó. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aqui, gente, Jesus está citando um versículo da Bíblia. Ele cita um versículo de Isaías, lá do Antigo Testamento. E lá naquela época de Isaías, o povo de Israel, eles estavam fazendo muitas coisas para Deus e falando muitas coisas bonitas para Deus. Mas o coração deles estava longe de Deus. A adoração deles era vã, ou seja, ela era vazia. Ela não era de coração, ela era da boca para fora. E Deus se ira com aquele povo por causa disso. Então, Jesus, ele está dizendo que os fariseus, eles fazem a mesma coisa. Os fariseus, gente, lá no coração deles, eles não estavam nem aí para Deus. Eles não queriam obedecer a Deus, eles não amavam a Deus, eles não amavam aos pais deles. Eles seguiam a lei, eles eram rigorosos, mas na verdade, tudo que eles faziam era vazio. Não era de coração. Para Deus não tinha importância aquilo que eles faziam, porque eles não estavam fazendo de coração, eles não estavam fazendo para Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui. É assim que nós não podemos fazer, igual os fariseus estavam fazendo. O que Deus quer, gente, é o nosso coração. Mais do que um conjunto de regras, mais do que a gente seguir à risca regras, tradições, Deus ele quer que no nosso coração a gente ame a Ele de todo o coração, a gente ame os nossos pais. É isso que Deus espera de nós. Deus quer sim que a gente obedeça imediatamente, que a gente obedeça de forma completa, de forma inteira, que a gente obedeça o pai e a mãe em tudo. Deus ele quer todas essas coisas, mas precisa ser de coração, gente. Essa é a parte mais importante. Isso é muito importante. A Bíblia fala sobre isso muito o tempo todo. A gente precisa entender. Acima de tudo, o que Deus quer é que você ame a Ele, é que você ame o seu pai e a sua mãe. E a obediência é mais uma das formas de você demonstrar esse amor. Se Deus quer que você ame em primeiro lugar a Ele e o seu pai e a sua mãe, de que adianta você obedecer se essa obediência for de má vontade, for reclamando? Você precisa obedecer por amor. A sua obediência precisa fluir do amor que você tem por Deus e pelo seu pai e pela sua mãe. Então, gente, acima de tudo, se preocupe em amar a Deus. Se preocupe em amar o seu pai e a sua mãe, sabe? Demonstre carinho pelo seu pai e pela sua mãe. Diga para eles frequentemente, constantemente, o quanto eles são especiais para você, o quanto você é grato a eles por tudo que eles têm feito por vocês. Agradeça a Deus por eles. Se interesse por eles, se preocupe com eles, honre eles, respeitem eles, valorizem os pais de vocês, amem a eles. Quanto mais vocês amarem os seus pais, quanto mais vocês amarem a Deus, mais a obediência de vocês vai ser de coração, vai ser sem reclamar, vai ser com alegria, e é isso que Deus espera de nós. Então agora eu quero pensar um pouquinho como que a gente consegue obedecer de coração na prática, sendo bem prático, tá bom? Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte. Imagina que você estava brincando lá, acabou deixando seus brinquedos tudo jogado, desarrumado, e seu pai e sua mãe pedem para você ir lá arrumar. Como que é uma maneira de você obedecer de coração? É você não ir reclamando. Então a primeira maneira é,
não faça as coisas reclamando. Mas, ao contrário, seja grato a Deus. Se você está tendo que arrumar um brinquedo, é porque você tem um brinquedo e você brincou com esse brinquedo. E isso é graça de Deus. A gente não merece isso. Então você precisa ser grato a Deus e não obedecer reclamando. A segunda coisa é que tudo que a gente for obedecer aos nossos pais, à nossa mãe, a gente precisa fazer com alegria e de boa vontade, sabe? Então, se seu pai pede para você arrumar o seu quarto, você não vai tipo assim, nossa, de novo vou ter que arrumar isso aqui, tô cansado de ficar fazendo isso. Não, você veja isso como uma oportunidade, um privilégio que Deus está te dando, de você demonstrar o amor que você tem por Deus e pelo seu pai e sua mãe. Você tem que olhar e falar, poxa vida, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou mostrando para minha mãe, para o meu pai e para Deus que eu amo a eles. Eu vou agradar a eles, eles vão ficar felizes se eu fizer isso, então eu quero fazer. É assim que a gente tem que ver a obediência. E não como um fardo, não como algo pesado, mas como algo bom. Tá certo? Então tá bom. Gente, eu sei que isso é muito difícil. É muito difícil. Mas Deus, Ele dá tudo que a gente precisa para a gente obedecer a Ele. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, é só você colocar isso diante de Deus, você confessar para Ele e pedir para Deus transformar o seu coração e você se esforçar e você vai conseguir, porque Jesus vai te ajudar. Tá certo? Então, galera, agora é a hora do desafio da semana. Vamos ver o que é. Galera, como a gente viu na historinha hoje o desafio da semana vai ser sobre obediência interna. É para vocês pensarem o que vocês fazem que vocês não conseguem fazer com alegria, que vocês não fazem de coração. Por exemplo, se o papai ou a mamãe pede para vocês lavarem a louça, pede para vocês arrumarem a cama, e vocês fazem meio resmungando, de cabeça baixa. Então, para essa semana, a gente quer que vocês pensem no que vocês não gostam de fazer e os pais de vocês pedem para vocês fazerem com amor. Seja lavar a louça, guardar os brinquedos, limpar alguma coisa. Vocês precisam que vocês façam com amor por vocês, pelos pais de vocês e principalmente por Deus. É isso aí, gente. A gente tá ficando por aqui. Muito obrigado por você estar assistindo os nossos vídeos. Deixa o seu like aí e até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente. Até semana que vem.